Você já parou para pensar como Satanás pôde acusar Jó diante de Deus, se a Bíblia diz que ele foi expulso do céu? Isso parece uma contradição, mas há uma explicação surpreendente que pode mudar sua visão sobre a batalha espiritual. Muita gente imagina que depois da queda, Satanás nunca mais teve acesso ao céu, mas o livro de Jó mostra algo diferente. Como isso é possível? Será que ele ainda tinha algum direito de entrar na presença de Deus? Neste vídeo, vamos entender as fases da queda de Satanás e como isso se relaciona com o que aconteceu com Jó. Prepare-se, porque essa verdade vai abrir seus olhos para um conflito espiritual muito maior do que você imagina. Satanás não foi sempre o inimigo de Deus. Ele começou como um anjo muito poderoso e importante no céu, cheio de glória. A Bíblia fala dele em Isaías, no capítulo 14, dos versículos 12 ao 15, e também em Ezequiel, no capítulo 28, dos versículos 12 ao 17. Ele era brilhante e forte, mas o orgulho entrou em seu coração e ele quis ser mais do que Deus. Ele tentou tomar o lugar de Deus e, por causa disso, foi afastado de sua posição de honra. Mas o que isso significa? Satanás foi lançado fora do céu, mas isso não quer dizer que ele foi completamente banido de lá. Ele perdeu sua posição de prestígio e glória, mas ainda tinha acesso ao mundo espiritual, como um ser caído. Isso explica por que, no livro de Jó, Satanás aparece diante de Deus, como se estivesse lá para acusar os seres humanos. Mesmo depois de cair, ele ainda tinha permissão para se apresentar diante de Deus e fazer acusações. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, vemos uma cena importante. Ora, um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Satanás também veio entre eles. Isso mostra que, mesmo sendo um anjo caído, Satanás ainda tinha acesso ao céu, pelo menos por um tempo. Mas ele não estava lá para adorar ou ser fiel a Deus, e sim para acusar. Ele tinha um papel especial como acusador, tentando convencer Deus de que as pessoas só o seguiam porque tinham coisas boas em suas vidas. Satanás questionou a lealdade de Jó. Ele disse que Jó só amava a Deus porque estava bem, com uma vida cheia de riquezas e sem problemas. Satanás achava que, se a vida de Jó fosse difícil, ele não teria mais fidelidade a Deus. Então, ele tentou provocar a dor e o sofrimento na vida de Jó para ver se sua fé se quebraria. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, mas com limites. Deus sabia que a fé de Jó era verdadeira e que ele resistiria às provações. Essa parte da história nos ensina algo importante sobre Satanás. Ele não mudou de papel. Ele sempre foi e ainda é um acusador, buscando motivos para acusar as pessoas que tentam seguir a Deus. Porém, Deus permite essas acusações porque ele sabe que a fé verdadeira é mais forte do que qualquer provação. O que precisamos entender aqui é que, mesmo que Satanás tenha perdido sua posição de glória no céu, ele ainda tinha acesso ao reino espiritual e podia agir como acusador. Mas esse papel de acusador não duraria para sempre. Isso nos leva a outra pergunta. Quando e como ele perdeu completamente essa autoridade de acusar os filhos de Deus? Se ele foi expulso de sua posição de glória, mas ainda tinha algum acesso ao céu, o que mudou ao longo do tempo? No livro de Jó, nós vemos Satanás aparecendo diante de Deus em duas ocasiões importantes. E ele está lá para acusar alguém, Jó. Isso pode ser confuso se você não entende o papel de Satanás como acusador. Então vamos entender melhor o que está acontecendo. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: Ora, um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Satanás também veio entre eles. Aqui, Satanás se apresenta diante de Deus junto com outros seres espirituais chamados filhos de Deus. Ele não estava lá para adorar ou louvar a Deus, mas para acusar os seres humanos. O papel de Satanás, desde a sua queda, é ser um acusador, alguém que busca erros nas pessoas para tentar fazer com que elas se afastem de Deus. Quando ele aparece diante de Deus, ele começa a questionar a fidelidade de Jó. Satanás disse que Jó só servia a Deus porque ele tinha uma vida boa e cheia de bênçãos. Em Jó, capítulo 1, versículo 9, Satanás fala: Porventura teme Jó a Deus em vão? Ou seja, Satanás acreditava que se a vida de Jó fosse difícil e ele perdesse tudo que tinha, ele deixaria de ser fiel a Deus. Deus então permite que Satanás teste Jó, mas com limites. Em Jó, capítulo 1, versículo 12, Deus diz: Eis que ele está na tua mão, porém poupa a sua vida. Ou seja, Satanás podia tocar na vida de Jó, causar dificuldades e sofrimento, mas não poderia tirar a sua vida.
Isso nos mostra que, mesmo Satanás sendo o acusador, Deus ainda estava no controle de tudo e limitava o que ele podia fazer. Satanás, como acusador, tenta fazer com que as pessoas percam sua fé em Deus. Ele queria provar que a fidelidade de Jó não era verdadeira, mas apenas uma resposta às suas bênçãos. Quando Jó perdeu seus bens, seus filhos e passou a sofrer doenças, Satanás esperava que ele amaldiçoasse a Deus. Mas ao contrário, Jó manteve sua fé, mesmo em meio ao sofrimento. Ele não entendeu tudo o que estava acontecendo, mas não perdeu sua confiança em Deus. No capítulo 2 de Jó, vemos Satanás novamente se apresentando diante de Deus e acusando Jó mais uma vez. Deus pergunta a Satanás se ele notou como Jó se manteve fiel, apesar de tudo o que aconteceu com ele. Satanás então diz que se Jó tivesse a sua saúde de volta, ele ainda seria fiel a Deus. Deus, mais uma vez, permite que Satanás toque na saúde de Jó, mas novamente coloca um limite. Em Jó, capítulo 2, versículo 6, Deus diz: "Eis que ele está na tua mão, mas guarda-lhe a vida." Mesmo com toda a dor e sofrimento, Jó não amaldiçoou a Deus. O que podemos aprender disso? Satanás, como acusador, sempre tenta fazer com que a fidelidade das pessoas a Deus seja questionada. Mas Deus permite essas provas para fortalecer a fé de seus servos. Satanás pode tentar nos acusar e fazer com que duvidemos de Deus, mas assim como Jó, nossa fé verdadeira é provada e ao fim se torna mais forte. E embora Satanás tenha tentado de todas as formas colocar dúvidas sobre a fé de Jó, algo ainda mais importante aconteceu. Em meio a toda a batalha, Deus tinha um plano para acabar com o poder de acusação de Satanás para sempre. Quando Cristo venceu a morte e o pecado, ele garantiu que Satanás não teria mais poder para nos acusar diante de Deus. Isso é o que nos dá a verdadeira segurança. Agora que entendemos o papel de Satanás como acusador e como ele ainda tinha acesso a Deus durante os eventos do livro de Jó, é importante saber quando e como ele foi expulso definitivamente do céu. A Bíblia nos revela esse evento crucial no livro de Apocalipse, capítulo 12. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, lemos: "E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana todo o mundo. Sim, ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele." Esse é o momento em que Satanás e seus anjos caem do céu de uma vez por todas, sendo banidos para a terra. Aqui, vemos uma mudança definitiva. Satanás já não tem mais acesso ao céu, e isso tem um grande significado para todos nós. Mas por que isso é tão importante? Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, uma voz do céu proclama: "Agora é chegada a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo." Isso significa que com a expulsão de Satanás, o domínio do céu e do universo é totalmente dado a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Antes disso, Satanás ainda atuava como um acusador, como vimos no livro de Jó, mas após sua expulsão, ele perde esse poder. A Bíblia também explica que a vitória sobre Satanás e suas forças foi conquistada através de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 diz: "Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho." Aqui aprendemos que a vitória sobre Satanás não foi uma batalha física, mas uma vitória espiritual e definitiva, conquistada por Jesus na cruz. O sangue de Cristo, que foi derramado por nós, foi o que derrotou o poder de acusação de Satanás. Antes da cruz, Satanás tinha uma forte influência sobre os seres humanos, acusando-os constantemente diante de Deus. Ele tentava nos afastar de Deus, nos fazendo sentir indignos, condenados e incapazes de receber perdão. Mas, através do sacrifício de Jesus, Deus fez possível que fôssemos perdoados, não por nossos próprios méritos, mas por causa do sacrifício de Cristo. Agora, não importa o que Satanás tente acusar, porque Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Essa expulsão de Satanás também marca o fim de seu poder de acusação. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele nos deu acesso direto a Deus. Como diz a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 33, "Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica." Satanás já não pode mais nos acusar porque Cristo nos justificou e ninguém pode nos separar do amor de Deus. A expulsão definitiva de Satanás do céu, portanto, não é apenas um evento cósmico, mas tem um impacto direto em nossas vidas. Ela nos assegura que em Cristo estamos seguros e que o acusador não tem mais poder sobre nós. A vitória de Cristo sobre Satanás é uma vitória para todos que creem nele. O inimigo já foi derrotado, e essa derrota é definitiva. Não há mais espaço para condenação.
E enquanto Satanás tenta nos atacar e acusar, podemos nos lembrar de que em Cristo somos mais do que vencedores. Nossa segurança e nossa salvação não dependem de nossas ações, mas da obra redentora de Jesus, que, com sua morte e ressurreição, destruiu o poder do acusador. Ele nos deu a paz, a certeza da vitória e a promessa de que nada, nem mesmo Satanás, pode nos separar do amor de Deus. Após entendermos a queda de Satanás, sua função como acusador e sua expulsão definitiva do céu, é hora de refletirmos sobre o que isso significa para as nossas vidas. Como essa batalha espiritual impacta a nossa caminhada diária? O que podemos aprender e aplicar em nossa própria jornada de fé? Primeiro, é importante saber que, com a vitória de Cristo sobre Satanás, já não somos mais escravizados pelas acusações do inimigo. Como lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. O acusador que antes tentava nos afastar de Deus, agora perdeu todo o seu poder. Não importa o que Satanás tente nos dizer, ou o quanto ele tente nos convencer de que somos indignos, pois a nossa justificação vem de Cristo. Essa verdade é libertadora. Quantas vezes nos sentimos culpados, inseguros ou até com medo de que nossos erros passados nos afastem de Deus? Satanás quer nos fazer acreditar que não merecemos o amor e o perdão de Deus, mas isso é uma mentira. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou sobre si o peso dos nossos pecados e nos deu um novo começo. A Bíblia nos ensina que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Além disso, a vitória de Cristo sobre Satanás nos assegura que podemos viver em paz, mesmo em meio às dificuldades e tentações. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda ao nosso redor como um leão procurando a quem devorar. Mas sabemos que em Cristo podemos resistir a ele e ele fugirá de nós. Não estamos sozinhos nessa luta. Jesus já conquistou a vitória e ele está ao nosso lado, nos dando forças para resistir. É também importante entender que a obra de Cristo não é apenas um evento passado, mas algo que impacta nossa vida cotidiana. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, somos orientados a fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder, vestindo toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus inclui a verdade, a justiça, a paz e a fé, e essas são as armas que nos ajudam a viver de maneira vitoriosa, não em nossas próprias forças, mas pela força do Senhor. Portanto, o que podemos fazer sabendo que Satanás já foi derrotado? Em primeiro lugar, precisamos entender que a acusação do inimigo não tem mais poder sobre nós. Isso nos dá liberdade para viver com confiança, sabendo que em Cristo somos perdoados e amados. Precisamos também permanecer firmes na fé, resistindo às tentações e lembrando sempre que a vitória de Cristo é nossa vitória também. Em segundo lugar, é nosso dever compartilhar essa verdade com os outros. Muitas pessoas ainda vivem sob a mentira de que não merecem o perdão de Deus ou que seus pecados são grandes demais para serem perdoados. Mas a verdade é que Jesus já pagou o preço por todos os pecados. Nossa missão é proclamar essa boa notícia, anunciando que o acusador foi derrotado e que em Cristo podemos ter paz e segurança. Por fim, lembre-se sempre de que a batalha espiritual não é uma luta contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12. Satanás pode tentar nos atacar, mas ele já foi derrotado por Cristo. Nossa vitória é garantida e nossa confiança está em Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Se essa mensagem tocou seu coração e você quer continuar aprendendo mais sobre as verdades da Bíblia e como elas podem transformar sua vida, não deixe de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos crescer na fé e na compreensão da Palavra de Deus. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual.